Esse caminho não foi feito para vencer, foi feito para aguentar. Enquanto outros buscam luz, o gigante aprende a existir no desgaste. Porque, quando tudo termina, alguém ainda precisa permanecer. E esse alguém já está de pé, já faz muito tempo. E aí, meus manos, aqui é o GP. Bem-vindos ao Labirinto Secreto. Alguns caminhos em Lord of Mysteries chamam a atenção pelo mistério, outros pela promessa de poder. O caminho que a gente vai atravessar hoje quase nunca aparece assim. Ele é discreto, pesado e costuma ser entendido tarde demais. Quando a força já não resolve, quando escolhas já foram feitas, quando não há muito o que mudar, apenas o que sustentar. Esse vídeo não é sobre chegar primeiro, é sobre o que acontece quando alguém fica. Se você já teve o pressentimento, a sensação de que o crepúsculo nesse caminho não significa decadência, mas algo mais profundo e silencioso, então você já entendeu mais do que parece. O caminho do gigante do crepúsculo não começa com corrupção, nem com a promessa de transcendência. Ele começa com a vontade de resistir ao impacto do mundo. O tempo passa, as estruturas enfraquecem, e a força, por si só, não impede o declínio. Esse caminho não tenta negar esse processo, ele ensina a permanecer dentro dele. Aqui, o crepúsculo não é o fim abrupto das coisas, mas o momento em que nada mais pode ser escondido. Quando o mundo já decidiu o rumo e resta apenas lidar com o impacto. É aí que surge a primeira pergunta do caminho. Até quando você consegue aguentar? Tudo começa de forma quase primitiva. Ele não busca glória, não busca reconhecimento, ele simplesmente não recua. Não por coragem heróica, nem por convicção moral. Ele permanece de pé porque o mundo insiste em pressionar. A realidade, antes algo distante e interpretável, se torna contato direto, peso, impacto, fricção. O corpo passa a ser o primeiro campo de prova, o cansaço deixa de ser argumento, a dor deixa de ser sinal de falha e passa a ser informação. O mundo não explica, ele empurra, ele tenta te derrubar. Cada confronto remove uma camada de abstração. Não há tempo para elaborar sentidos profundos. Existe apenas a necessidade imediata de resistir ao que vem. A força aqui não é brutalidade cega, é continuidade. Continuar quando fugir seria mais fácil. Continuar quando pensar demais só atrasaria o impacto. Continuar sem garantia de vitória. O guerreiro começa a perceber algo desconfortável. A realidade não precisa ser superada para ser enfrentada. A realidade não precisa ser superada para ser enfrentada. Ela só precisa ser aguentada. Não surge uma filosofia, surge uma certeza silenciosa. O mundo resiste, e eu também. Essa compreensão não traz descanso, ela apenas estabelece uma base. Porque resistir uma vez não é suficiente, o impacto retorna, o desgaste se acumula. E chega um ponto em que apenas enfrentar já não basta. Ao resistir repetidas vezes, algo começa a se formar. O confronto constante exige não apenas força, mas posição. Não basta mais reagir ao impacto, é preciso ocupar o espaço, sustentar o terreno, impedir que o mundo avance. É assim que a resistência deixa de ser impulso e começa a se tornar vigilância estrutural. E é nesse ponto que o guerreiro se aproxima do próximo passo do caminho. O confronto já não acontece apenas para resistir. Agora, ele acontece para confirmar.
Depois de enfrentar o mundo vezes demais, surge uma dúvida silenciosa: até onde isso é real? Não é a realidade como ideia, mas como experiência concreta. É nesse ponto que o corpo assume o papel principal. O pugilista não busca a luta, mas também não a evita. Ele entra no conflito porque o impacto direto é a única coisa que não pode ser negada. Contra o extraordinário, ele não recorre a truques, não se protege atrás de técnicas elaboradas ou significados ocultos. Ele aceita o contato bruto. Cada golpe recebido marca algo simples e incontestável. O mundo tocou e ele respondeu. A dor aqui não é símbolo, ela não carrega mensagem, ela apenas confirma presença. Com o tempo algo muda, a força deixa de ser habilidade aprendida, ela se acumula, não como potência explosiva, mas como densidade, como um peso que permanece mesmo quando o movimento cessa. O corpo se torna registro, cicatrizes não contam histórias, elas delimitam limites. E, aos poucos, lutar deixa de ser escolha consciente, passa a ser consequência de continuar existindo em um mundo que insiste em pressionar. Mas a resistência acumulada cobra seu preço. O corpo, agora pesado de impacto e memória, já não reage com rapidez, ele ocupa espaço, ele sustenta. A luta perde velocidade, mas ganha permanência. E é nesse momento que a resistência busca a extensão. O próximo passo não pergunta se você aguenta o impacto, ele pergunta onde você se apoia. Quando o corpo já não basta, algo precisa assumir parte do peso. As armas surgem nesse ponto, não como símbolos de poder, mas como apoios perigosos. Extensões artificiais criadas para sustentar aquilo que o corpo sozinho já não consegue conter. Uma arma não é neutra, ela concentra força, acelera impacto e reduz distância entre intenção e consequência. Segurá-la é aceitar conscientemente a proximidade da própria destruição. O mestre das armas entende isso desde o início. Ele não confia na lâmina, não idolatra o martelo, não se apoia na arma como salvação, ele a contém. Cada movimento exige clareza, cada uso carrega risco real. A arma amplia tanto a capacidade de resistir, quanto a possibilidade de falhar de forma definitiva. Aqui, o controle não vem da força aplicada, mas da lucidez mantida enquanto se segura algo que pode matar, inclusive quem o impunha. A arma não obedece, ela não tem lealdade. Ela apenas aceita ser contida por quem compreende seu perigo. Nesse estágio, resistir ao mundo já não é apenas aguentar o impacto, é administrar a ameaça. E quanto maior a pressão externa, mais evidente se torna que o verdadeiro desafio não é ferir o mundo, mas não se perder no poder de fazê-lo. Mas nenhum apoio permanece invisível. Quanto mais a arma sustenta, mais ela chama a atenção. O movimento deixa de ser apenas defesa, ele passa a ser sinal. Em algum ponto, resistir ao mundo não significa apenas aguentar pressão, significa avançar sob ela, mesmo sendo visto. E é aí que a aurora começa a surgir. Depois de tempo demais sustentando o peso do mundo, algo muda na forma de avançar. Já não é possível permanecer oculto. A resistência acumulada, os apoios criados, as armas empunhadas, tudo isso começa a emitir presença. O confronto deixa marcas visíveis demais para permanecer na sombra. É nesse ponto que surge a aurora, não como redenção, não como pureza, mas como clareza. O paladino da aurora avança antes que a pressão se organize. Ele não espera que a escuridão ataque primeiro. Ele se move no limiar onde a noite ainda existe, mas já não domina a percepção. Avançar aqui não é heroísmo, é necessidade. Ilusões se sustentam no escuro, mentiras sobrevivem no atraso, corrupções se espalham quando ninguém aceita ser visto. Por isso, o paladino não se esconde, ele expõe. E, ao expor, inevitavelmente se torna alvo. A clareza não destrói a escuridão, ela a revela. E essa revelação cobra um preço constante, manter lucidez sem se convencer de que a luz é absoluta. Porque o verdadeiro perigo desse estágio não vem da noite, vem da tentação de acreditar que enxergar é o mesmo que purificar.
que avançar é o mesmo que justificar tudo que se destrói no caminho. O paladino da aurora não vence por eliminar sombras. Ele permanece funcional porque não finge que elas desapareçam. Ele caminha exatamente onde a luz ainda não é segura, mas já é suficiente para ver. Mas a clareza não sustenta tudo. Chega um ponto em que avançar só gera mais rupturas. A exposição deixa de resolver, a luz deixa de abrir caminho. Quando isso acontece, resistir assume outra forma. Não avançar, não recuar, permanecer, proteger. É assim que o caminho se fixa no próximo estágio. Chega um momento em que avançar deixa de ser possível, não porque a vontade acabou, nem porque a clareza falhou, mas porque cada passo adiante passa a produzir mais dano do que mudança. É aí que o movimento cessa. O guardião não surge para vencer, ele surge para permanecer. Permanecer quando recuar destruiria algo que ainda precisa existir. Permanecer quando avançar significaria abandonar aquilo que ficou para trás. Permanecer em lugares que ninguém escolhe ocupar. E nesse estágio, imóvel, surge a outra face da função: proteger. Não como promessa da salvação, nem como garantia de final feliz, mas como decisão consciente de assumir impacto no lugar de outro. O guardião se coloca onde a pressão inevitavelmente cai. Ele não espera reconhecimento. Muitas vezes, sequer é percebido. A posição é ingrata, estática, repetitiva. Dias passam sem progresso visível. Meses passam sem mudança real. E ainda assim, ele não se move. Porque o sentido não está no resultado, está no não abandono. E com o tempo, isso cobra um preço silencioso. O vínculo se forma, o apego se infiltra. A permanência começa a se confundir com o medo de seguir adiante. Esse é o verdadeiro risco do guardião. Não cair, mas ficar por tempo demais. Ficar quando já seria possível partir. Ficar porque proteger virou identidade e não mais escolha. Ainda assim, enquanto ele permanece, algo continua existindo que já teria ruído. E isso, por si só, sustenta o caminho. Mas nenhuma permanência é neutra. Quanto mais tempo se protege, menos a disposição pertence a você. A função engole o indivíduo. Em algum ponto, já não é você quem permanece, é o papel. E quando isso acontece, o guardião deixa de ser alguém que protege. Ele começa a existir como algo que vigia. Quando a função se prolonga demais, algo se desloca. O guardião que antes permanecia por escolha começa a existir por necessidade estrutural. A vigília se estende, a proteção se repete e, aos poucos, o indivíduo se dissolve dentro do papel. É nesse ponto que surge uma mudança silenciosa. O perigo deixa de ser algo que ameaça pessoalmente. A corrupção deixa de provocar indignação imediata. O mal, antes carregado de peso moral, passa a ser observado com distância, não por indiferença, mas por discernimento. O caçador de demônios não odeia aquilo que enfrenta. O ódio turva a percepção. Ele observa. Monstros deixam de ser ofensas à ordem do mundo. Passam a ser fenômenos, manifestações recorrentes de falhas, excessos e distorções. Algo que surge, se propaga e precisa ser contido. Esse distanciamento não nasce da frieza inicial, mas do desgaste prolongado de quem protegeu por tempo demais. Quando tudo vira ameaça potencial, a única forma de continuar funcional é retirar o eu do centro da equação. O inimigo deixa de ser pessoal. Isso traz clareza, permite analisar padrões, antecipar corrupções, agir sem impulsividade. Mas essa mesma clareza carrega um risco sutil. Quando o mal se torna comum demais, ele começa a parecer normal. Quando tudo é observado com distância, o cinismo se infiltra. O caçador de demônios caminha nesse limite instável entre compreender a corrupção e aceitar demais sua presença no mundo. Ele não luta para purificar, ele não protege por apego, ele existe para discernir e intervir apenas quando necessário. Porque, nesse estágio do caminho,
Ver com clareza é mais perigoso do que agir no escuro. Mas observar demais também corrói. Quando o mal é visto como padrão, quando monstros viram ocorrência, algo essencial começa a se desgastar. A distância protege a mente, mas enfraquece o sentido. Em algum ponto, discernir já não basta. É preciso intervir sem se envolver. E é assim que o olhar treinado começa a buscar não conforto, mas controle. Depois de observar por tempo demais, algo se torna inevitável. As intervenções já não passam despercebidas, as decisões não se dissipam com o tempo, o mundo começa a lembrar. O cavaleiro prateado não precisa impor autoridade, ela surge sozinha. Sua presença não altera o ambiente, as pessoas ajustam comportamentos, conflitos mudam de forma antes mesmo de acontecer. Não por medo direto, mas porque algo se sedimentou. Cada ação deixa de ser marca, cada escolha se fixa como referência. O que antes era apenas função, agora se torna símbolo. E o símbolo permanece mesmo quando o indivíduo se afasta. É aqui que a decadência retorna sobre outra forma. O mundo, incapaz de se renovar plenamente, se apoia no que já foi estabelecido. O cavaleiro vira ponto de estabilidade em um cenário que continua ruindo lentamente. Memória se acumula, legado se impõe, impressões profundas se tornam difíceis de apagar. O eu começa a diluir. Não por perda de consciência, mas porque já não é possível agir sem reforçar aquilo que foi construído antes. Cada passo reafirma o símbolo, cada intervenção reforça o molde. O risco não é a queda, é permanecer apenas como aquilo que ficou. Existir não mais como alguém que escolhe, mas como alguém que representa. Nesse estágio, resistir ao mundo já não é aguentar pressão, é aceitar que, em um mundo em decadência, aquilo que permanece se torna peso histórico, e o cavaleiro prateado carrega esse peso como parte inevitável do caminho. Mas nenhum símbolo permanece intacto para sempre. Quando a memória pesa demais, quando o legado se torna prisão, o que permanece começa a rachar. O mundo muda, o símbolo não acompanha. E, para continuar existindo, o cavaleiro precisa deixar de ser um ponto fixo e aprende a se fragmentar. Em algum ponto, a fragmentação se completa. O símbolo já não se sustenta. A memória não organiza mais o mundo. Aquilo que foi deixado como legado começa a perder sentido. Mas, ainda assim, algo permanece. O glorioso surge quando já não há expectativa de restauração. As batalhas continuam, mas ninguém acredita que elas vão consertar nada. E isso muda tudo. Lutar aqui não é tentativa, é postura. Cada avanço acontece sabendo que o terreno não será recuperado. Cada resistência ocorre sem promessa de futuro. A esperança não desaparece, ela simplesmente deixa de ser necessária. É nesse cenário que a glória assume um significado tardio. Para alguns, ela ainda é pessoal, um último eixo de identidade em meio ao colapso. Uma forma de afirmar, eu estive aqui até o fim. Para outros, a glória já não pertence ao indivíduo, ela se torna funcional. Algo que sustenta outros, mesmo quando o próprio eu já está gasto demais para importar. Ambas as vias carregam perigo. A glória pessoal pode se tornar orgulho vazio, uma encenação heróica que não sustenta ninguém além do próprio ego. A glória funcional pode escorregar para o sacrifício teatral, onde sofrer vira espetáculo e a dignidade se confunde com autodestruição. O verdadeiro glorioso caminha entre essas duas quedas. Ele não luta para vencer, não luta para ser lembrado. Ele luta porque em um mundo que decai, permanecer com dignidade ainda é uma escolha. Mas nem a dignidade sobrevive para sempre, quando não há mais mundo a sustentar, quando a glória já não pertence a ninguém. Até o ato de permanecer perde seu sentido pessoal. O que continua não é a vontade, não é a escolha, é função pura. E a partir desse ponto, o caminho já não permite identidade. Depois de resistir por tempo demais, algo se torna inegável. O corpo já não sustenta, o símbolo já não orienta, a dignidade já não basta. Tudo que era humano foi usado até o limite.
É nesse ponto que surge a última constatação do caminho. Resistir sozinho não é suficiente até o fim, não por fraqueza, mas porque a pressão que resta já não é apenas do mundo, é do todo. O gigante, que sustentou impactos, memórias e decadências, percebe que precisa de algo além de si, não como fuga, mas como fundamento. Surge então a necessidade de um Deus, não um Deus pessoal, não um ideal reconfortante, mas um princípio absoluto no qual se apoiar, quando não há mais identidade para sustentar a ação. A fé, aqui, não é crença emocional, é alinhamento. É aceitar que o significado não pode mais ser carregado internamente. Ele precisa vir de cima, de fora, de algo maior que o próprio desgaste acumulado. Ser a mão de Deus é aceitar isso. Não agir por desejo, não agir por vontade, mas permitir que a função atravesse o que restou do eu. A identidade começa a se reduzir não por imposição, mas por entrega consciente. Cada ação deixa de ser escolha e passa a ser necessidade autorizada por algo que transcende o indivíduo. O risco não é perder a consciência, é manter consciência suficiente para saber que a própria vontade já não é o motor. A mão não entende o todo, mas confia. Não por esperança, mas porque sem esse apoio absoluto, o peso final do mundo seria impossível de suportar. No fim do caminho, o gigante não se torna divino por poder. Ele se torna servo, porque resistir até o final exige algo que nenhum indivíduo consegue sustentar sozinho. E assim, quando tudo mais falha, resta apenas uma coisa capaz de aguentar até o fim: o além. Depois de resistir até o limite, algo finalmente se revela. Não como alívio, não como redenção, mas como visão. O sofrimento não desaparece, ele apenas deixa de ser opaco. O gigante que sustentou o impacto, memória, decadência e função, finalmente vê o crepúsculo como ele é. Não o fim das coisas, mas o momento em que tudo o que resistiu permanece visível ao mesmo tempo. Não há promessa, não há recompensa no sentido humano. Existe apenas isso: ter aguentado o suficiente para ver. E é somente nesse ponto, quando nada mais precisa ser feito, quando nada mais pode ser salvo, que o caminho toca seu último estágio. Depois de tudo que foi suportado, já não há mais impulso para agir. Não porque falte força, mas porque nada mais precisa ser feito. O gigante do crepúsculo não surge como salvador. Ele não corrige o mundo. Ele não tenta atravessar o inevitável. Ele testemunha. Depois de resistir ao impacto, ao desgaste, à memória, à função e à própria dissolução do eu, resta apenas uma tarefa final: permanecer de pé enquanto tudo termina. O declínio já não provoca urgência. A decadência já não exige resposta. Cada coisa encontra seu fim no próprio ritmo. O gigante não acelera, não impede, não interfere. Sua presença não muda o destino do mundo. Ela garante que o fim aconteça como ele deve acontecer. Aqui, o sofrimento não é negado, mas também não é dramatizado. Ele é compreendido como parte do processo de encerramento. O crepúsculo não é tragédia, é a transição final. Tudo o que resistiu até ali se torna visível ao mesmo tempo: ruínas, legados, falhas, tentativas, dignidade, silêncio. E o gigante permanece, não para ser lembrado, não para ser venerado, mas porque alguém precisa estar ali quando a última luz ceder. Nesse estágio, o Beyonder entende algo que nenhuma sequência anterior permitiria aceitar por completo. O mundo não precisa ser salvo, ele precisa ser encerrado corretamente. E assim, quando não há mais escolhas, quando não há mais função além de existir até o último instante, o gigante do crepúsculo cumpre seu papel final. Ele não cai com o mundo, ele fica com o mundo até o final. Ao atravessar todas as sequências, uma coisa fica clara:
Esse não é um caminho sobre vencer, nem sobre ascender, muito menos sobre salvar o mundo. É um caminho sobre aguentar. Alguns caminhos não levam à liberdade, eles levam aquilo que é forte bastante para suportar o fim. Esse é o caminho do gigante do crepúsculo, não o começo das coisas, mas o de quem permanece até o último instante. Nem todo caminho termina com resposta. Alguns terminam apenas com permanência. Se esse vídeo fez sentido para você, se em algum momento você sentiu o peso desse caminho, então talvez ele tenha falado com algo aí dentro. Se quiser continuar atravessando esses labirintos, o canal fica aberto. Se inscrever, deixar um comentário ou simplesmente voltar em outro vídeo já é o suficiente. Até porque, como esse caminho ensina, às vezes continuar presente já é o bastante. E me desculpem por eu estar com essa voz rouca. É isso. Eu sou Gepei e até uma próxima vez.